Eu sou a professora Cleane de História do 6º ano do Colégio Emaús. Bom, pessoal, na última aula eu deixei a página 41 do livro de História para vocês fazerem. Vou começar essa aula com a correção, tá bom? Número 1. Por que a escrita foi escolhida como marco divisor da história e da pré-história? A escrita foi escolhida como marco divisor da história porque, na época em que o termo pré-história foi inventado, os historiadores acreditavam que só os povos com escrita tinham história. Os historiadores acreditavam que esses povos, gente, que não deixaram sua história registrada por escrito, que eles não tinham história, mas posteriormente foi descoberto que através de pinturas rupestres, de artefatos, de objetos, é possível conhecer a história destes povos. Os povos que não têm escrita têm história? Por quê? Sim, porque eles viveram, eles tiveram uma vida, eles tiveram uma existência. O fato deles não terem deixado isso por escrito não quer dizer que eles não tenham tido história. O que são mitos? Os mitos são explicações aos povos sobre a origem do mundo, sobre a existência e os costumes do ser humano. As narrativas míticas antigas eram transmitidas oralmente de uma geração a outra, até chegarem aos dias de hoje. Os mitos, gente, são narrativas fantasiosas, tá? Mas apesar de serem narrativas fantasiosas, são extremamente importantes para a gente entender algumas culturas. Qual é o papel dos mitos na sociedade sem escrita? Por meio dos mitos, as sociedades sem escrita interpretam e dão sentido ao mundo e às regras que organizam suas sociedades. Eles também mantêm os laços que unem as pessoas e as várias gerações, participando da construção da identidade do grupo. Que importância têm os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Como eu disse para vocês, os mitos eles são importantes para a gente entender como era a vida dessas sociedades, quais hábitos, quais valores eles tinham, quais eram seus costumes. Que fator os estudiosos definiram como marco da passagem do período paleolítico para o neolítico? O desenvolvimento da prática da agricultura e a domesticação de animais. Que acontecimento os estudiosos definiram como marco da passagem do período neolítico para a idade dos metais? A técnica de fundir metal. Complete o quadro comparativo abaixo com as informações pedidas. Modo de vida, armas e utensílios e as atividades que realizavam, dos povos do período do Paleolítico, do Neolítico e da idade dos metais. Paleolítico, os povos eram nômades. Eles usavam como armas e utensílios instrumentos de pedra lascada, ossos e madeira. E eles viviam da caça, pesca e coleta. Os povos do Neolítico já eram sedentários. Foi no Neolítico que eles desenvolveram a agricultura e a domesticação de animais. Eles usavam instrumentos de pedra polida, ossos, madeira e cerâmica. As atividades que eles realizavam eram caça, pesca, coleta, agricultura e domesticação de animais. Idade dos metais. Os povos também eram sedentários. Os instrumentos que eles usavam eram instrumentos de armas, metais, pedras, madeira e cerâmica. Eles viviam da caça, pesca, coleta, agricultura e domesticação de animais. Além dos historiadores, quais cientistas estudam o passado do ser humano? O que cada um deles investiga e que materiais utilizam em seu trabalho? Os arqueólogos e os paleontólogos, né, gente, que são extremamente importantes para a gente entender a história do passado. Eles utilizam fósseis que eles encontram, né, principalmente em sítios arqueológicos, vestígios da existência desses seres humanos, como artefatos, como objetos e utensílios também. Quais são as hipóteses científicas para o surgimento dos seres humanos? Em que elementos os pesquisadores se baseiam para estudar a origem da humanidade? As hipóteses, gente, é a evolução do ser humano, que o homem ele é o resultado de um processo evolutivo, que remonta a aproximadamente 5 milhões de anos. A pesquisa sobre a origem do homem, ela vai se basear no estudo dos nossos ancestrais, nos fósseis mais antigos que foram encontrados no continente africano. Finalizamos a correção, gente. Nós vamos estudar agora sobre os primeiros povoadores do continente americano.
Acredita-se, alguns estudiosos acreditam, que os primeiros povoadores, que os primeiros povos, né, chegaram aqui no nosso continente há mais ou menos 100 mil anos, há mais ou menos 100 mil anos. Essa hipótese, gente, ela tem como base dados coletados tanto na região arqueológica Toca da Esperança, tanto no sítio arqueológico localizado na Serra da Capivara, no Piauí. Só que esses indícios são indícios fracos. Então, essas teorias elas não são sustentadas por todos os estudiosos. A teoria mais aceita é que os primeiros povoadores chegaram aqui no continente há mais ou menos 20 mil anos. Existem datações, gente, de mais ou menos 12 mil anos, descobertas no sítio arqueológico em Clovis, nos Estados Unidos. Acreditava-se, né, que esses eram os registros mais antigos encontrados nessa região. Assim, novas descobertas vão sendo realizadas. No Brasil, como nós já vimos, foi encontrado o fóssil de Luzia. Os indícios indicam que Luzia ela viveu aqui no território brasileiro há mais ou menos 11 mil anos e meio, né? Então, assim, o fóssil de Luzia, através de sua reconstrução, através do seu estudo, permitiu entender isso e conhecer isso. No estado do Piauí também foi encontrado o fóssil de Zuzu. Os indícios é que Zuzu tenha vivido aqui no território, né, no Piauí, há 10 mil anos. Então, assim, os fósseis, gente, eles são de extrema importância para indicar quando esses povos eles viveram nos territórios. A partir daí, tem-se uma ideia de quando que eles chegaram nessas regiões. Esses aqui são os principais sítios arqueológicos, observem, do continente americano. Vamos destacar aqui no território brasileiro, o Parque Nacional da Serra da Capivara e o sítio arqueológico Lapa Vermelha 4, em Lagoa Santa, entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais. Esse sítio arqueológico aqui, gente, ele contou com estudos de um famoso biólogo, Peter Lund, por volta de 1833. Peter Lund ele foi considerado como o pai da arqueologia e da paleontologia aqui no Brasil. Ele fez vários estudos nessa região, catalogando um grande acervo de espécies. Os períodos da história da América, gente, a história mais antiga, né, do continente americano, ele também vai ser dividido em fases. Essa história ela vai ser dividida em períodos. Esses períodos serão paleoíndio, arcaico e formativo. Esses períodos, gente, eles são semelhantes aos paleolítico, neolítico e idade dos metais. Vocês vão perceber que até os acontecimentos se parecem com os períodos da pré-história europeia. O paleoíndio, gente, ele aconteceu antes de 20 mil anos antes de Cristo até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Esses povos do paleoíndio, observem aqui, eles eram nômades, né? Então eles não tinham moradia fixa, eles viviam se deslocando, procurando outros ambientes para se manter. Eles viviam da coleta e da caça. Observem que eles caçavam animais maiores. Esses animais são os animais que pertencem à mesofauna. A mesofauna ela foi extinta, gente. Não se sabe ao certo se essa extinção ocorreu por conta das mudanças climáticas ou se foi por conta da chegada do ser humano nesse território. Esses povos eles usavam lanças e objetos feitos de pedra lascada e de ossos. Se vocês observarem bem, vocês vão perceber que a ponta dessas lanças aqui, ó, que eles estão atacando o mamute, ela tem o formato de uma folha. A ponta dela é bem mais fininha. Isso aqui é para poder ter mais sucesso na caça, né? Poder atingir o alvo com mais facilidade. O arcaico ele vai de 8 mil anos antes de Cristo a cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Nesse período arcaico aqui, a Terra ela vai estar passando por grandes mudanças climáticas. Nesse período também, os homens eles já vão fazer a domesticação de animais e eles vão desenvolver a agricultura. Dentre os produtos, né, dessa produção agrícola, vão ter destaque o milho e a mandioca. Eles também vão se dedicar ao artesanato. Eles vão fabricar cestos, esteiras, redes e cordas.
E vão usar também o cobre para fabricar instrumentos. Lembra que o cobre, gente, é um metal que está disponível na natureza e é um metal menos resistente, que derrete mais fácil em altas temperaturas. Nesse período também, os homens eles vão caçar animais menores, tá bem? O formativo vai de 2.000 anos antes de Cristo até 1.500 depois de Cristo. Nesse período formativo, gente, é que vão surgir as cidades que vão dar origem aos grandes reinos, aos grandes impérios, né, como os olmecas, os maias, astecas e os incas. Já neste período vai predominar o sedentarismo. O que quer dizer isso? Esses povos eles não vão mais ficar se deslocando de um local para outro. Eles vão fixar moradia, principalmente próximo a rios, viu, pessoal? Vai haver um aumento substancial da população, ou seja, a população ela vai crescer, vai haver a formação de aldeias, a formação de cidades e a formação de reinos. Nesse período também vai haver o desenvolvimento do artesanato e a agricultura vai ser usada como a principal atividade de sobrevivência desses povos. No território brasileiro, gente, os primeiros habitantes, eles datam do período do Paleoíndio e do Arcaico. Eles não desenvolveram nenhum tipo de escrita e deixavam seus registros, né, através das pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Os primeiros povos encontrados, né, aqui no território brasileiro, os fósseis desses povos foram encontrados, como eu disse para vocês, no sítio arqueológico Lapa Vermelha. Observem bem essa região aqui, e no Parque Nacional Serra da Capivara, que também é um sítio arqueológico. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver dois crânios diferentes, né, com um formato diferente. Esse crânio aqui é o crânio de Luzia, que foi encontrado em Lagoa Santa. As feições de Luzia elas foram reconstituídas através do computador. Observem aqui, gente, que as feições de Luzia não se parecem com as feições dos indígenas que aqui estavam. As feições de Luzia mais se parecem com os povos africanos e os povos australianos. Já esse crânio aqui, encontrado na Serra da Capivara, ele se parece com as feições dos povos que estavam aqui no continente, de povos asiáticos. Acredita-se que as primeiras ondas migratórias, gente, partiram do continente asiático, passando pelo Estreito de Bering. Então fica o questionamento. Os povos pertencentes à etnia de Luzia, ao modo de Luzia, como que eles chegaram aqui no continente americano? Quando? Eles passaram por qual caminho? Existe a hipótese que eles podem ter passado pela Oceania, pela Austrália, como eu já expliquei para vocês, ou saindo diretamente da África, passando pelo Oceano Atlântico e chegando na América do Sul. As sociedades da Mesoamérica e dos Andes são aquelas sociedades que eu já tinha falado para vocês, são as sociedades que se desenvolveram no período formativo. Nós vamos estudar 4 dessas sociedades. Nós vamos estudar os olmecas, observem a localização, os astecas, os maias e os incas. Os olmecas, os astecas e os maias, eles se desenvolveram na região que hoje forma a América Central. Já os incas, eles se desenvolveram na região que hoje compreende o Peru, tá bem? Os olmecas, eles surgiram 1.500 anos antes de Cristo. Eles ocupavam o Golfo do México e viviam da caça, da pesca e da agricultura. Os principais produtos eram milho, abóbora e feijão. Esses povos, gente, eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em vários deuses. Eles, inclusive, construíram algumas estruturas de pedra e acredita-se que seja para cultuar os deuses. Eles desenvolveram uma forma de escrita, como a gente pode observar na imagem aqui embaixo, tá vendo? Em forma de pictografia, em forma de imagens. Então, assim,
Eles deixaram registro de sua forma de viver, da sua cultura e dos seus hábitos. Os maias, do século III até o século X, eles habitaram o sul da península de Yucatán, no México, e regiões das atuais Guatemala, Belize e Honduras. Eles viviam em cidades-estados. O que quer dizer isso? Os maias eles não constituíram um império único. O território ele estava dividido em cidades, cada cidade tinha o seu governo, tinha a sua autonomia. Eles cultivavam milho, cacau e algodão. Assim como os olmecas construíram grandes palácios, templos e pirâmides. Os maias, gente, eles criaram vários calendários, dentre eles um calendário com 260 dias e um outro com 365 dias. Nessa imagem aqui, a gente vê, né, fragmentos, né, de trechos de textos escritos em hieróglifos maia, né? Era a forma de escrita que os maias desenvolveram. Acredita-se que essa forma de escrita foi baseada na escrita dos olmecas, tá bem? Os astecas, do século XV ao século XVI, eles viveram na região central do México e tinham uma sociedade formada por nobres sacerdotes, comerciantes, guerreiros, camponeses e escravos. A economia era baseada na agricultura. Esses povos eles tinham um conhecimento mais avançado sobre astronomia e matemática. Acredita-se que a noção de zero, gente, do número zero, tenha iniciado com os astecas. Assim como os maias, eles também desenvolveram uma forma de escrita em pictografia, como nos revela essa imagem aqui. Assim como os maias, os astecas também eram politeístas. Os incas eles vão surgir do século XII ao século XV e eles vão se desenvolver na região do atual Peru. Eles dedicavam-se à agricultura e à criação de alguns animais. Apesar deles não terem desenvolvido, gente, uma escrita como as outras sociedades, né, os maias, os astecas e os olmecas, eles vão desenvolver um equipamento que chama-se quipo. Esse quipo é um equipamento que serve para registrar mensagens. É um equipamento feito com cordas e em cada corda tem nós de tamanhos diferentes. Cada nó, gente, ele vai servir para representar uma mensagem. Os incas também eram politeístas, assim como as outras civilizações. No Brasil, como eu já falei para vocês, os mais antigos vestígios dos povos pré-históricos vão datar do período paleo-índio em algumas regiões e do período arcaico em outras regiões. Como eles não deixaram registro por escrito, eles faziam registro do seu cotidiano nas paredes das cavernas, são as famosas pinturas rupestres. Finalizamos essa matéria por enquanto. Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem. Se for preciso, voltem no conteúdo, assistam o vídeo novamente e estudem o conteúdo do livro. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.